A noite estava fresca e animada. A música pulsava no ar e as risadas ecoavam pelas ruas enquanto eu caminhava de volta para casa após a festa. Os eventos daquela noite ainda dançavam em minha mente, envoltos em uma névoa de álcool e excitação juvenil. Ao chegar em casa, senti um arrepio percorrer minha espinha quando avistei uma figura sombria parada à minha porta. Uma freira, com seu hábito negro, estava ali, imóvel como uma estátua, mas seus olhos emitiam um brilho sinistro que cortava a escuridão da noite. "Você é Júlio, não é?" perguntou ela com uma voz suave, mas carregada de um tom inquietante. Engolindo em seco, assenti, sem compreender completamente o que estava acontecendo. "Você precisa me ouvir", disse ela, avançando lentamente em minha direção. "Sua vida não é mais sua. Ela foi entregue em um pacto feito esta noite, durante a festa que você acabou de deixar." Meus olhos se arregalaram em choque e incredulidade. Um pacto? Eu não me lembrava de nada disso. Mas antes que eu pudesse formular uma pergunta, a freira continuou. "Os organizadores da festa sacrificaram sua vida em troca de poder e prosperidade. E agora você pertence a nós, servos das trevas." Um calafrio percorreu minha espinha, meu coração batendo com força descontrolada. Era um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. "Não pode ser. Isso é loucura", murmurei, sentindo o desespero me envolver. Mas a freira demoníaca apenas sorriu, um sorriso que mais parecia uma careta grotesca. "O pacto está selado, Júlio, e agora é hora de pagar o preço." Antes que eu pudesse reagir, uma escuridão sufocante se abateu sobre mim, envolvendo-me em suas garras geladas. O mundo ao meu redor desapareceu em um redemoinho de sombras e tormento. No instante seguinte, me vi em um lugar que não era deste mundo. Era um reino de trevas indescritíveis, onde os gritos ecoavam por entre as sombras e as criaturas abissais dançavam ao redor de uma fogueira feita de almas perdidas. E então, compreendi o verdadeiro horror do meu destino. Eu era uma peça em um jogo macabro, uma oferta em um ritual profano. Minha vida não era minha, meu destino não era meu. Eu pertencia às trevas agora. E assim, meu fim trágico se aproximava, perdido para sempre nas entranhas sombrias do inferno, condenado pela eternidade em um tormento sem fim. Nunca mais a luz tocaria minha alma, pois eu estava condenado a vagar para sempre nas profundezas do abismo, uma vítima inocente de um pacto feito em uma noite de festa, onde a alegria se transformou em horror e a vida se perdeu nas sombras eternas. Na pacata cidade interiorana de Aracati, cercada por vastas extensões de mata virgem, uma sombra ancestral assombrava os recantos mais sombrios das mentes de seus habitantes. Diziam os sussurros noturnos que uma criatura terrível, metade homem, metade besta, vagava pelas noites sob a luz pálida da lua cheia, mergulhando a cidade em um véu de medo e terror. O protagonista dessa história era um homem chamado Sebastião, conhecido por sua mente cética e racional. Ele desdenhava dos relatos sobre o lobisomem que aterrorizava Aracati, considerando-os meros delírios de mentes supersticiosas. No entanto, a curiosidade o levou a investigar os estranhos acontecimentos que assolavam a cidade, desafiando sua própria racionalidade. Numa noite de lua cheia, Sebastião embarcou em uma jornada rumo às profundezas da mata, determinado a descobrir a verdade por trás dos contos sombrios que assombravam Aracati. À medida que adentrava os domínios selvagens da floresta, uma sensação de inquietação o envolvia, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis que espreitavam das sombras. Enquanto prosseguia em sua busca, Sebastião se deparou com vestígios sinistros da presença da criatura que aterrorizava a cidade. Marcas profundas nas árvores, pegadas monstruosas na terra e um uivo ecoante ao longe serviam como lembretes sombrios de que ele não estava sozinho naqueles ermos selvagens.
Então, no coração da floresta, Sebastião testemunhou o horror que há muito considerara apenas fruto da imaginação perturbada dos habitantes de Aracati. Diante de seus olhos incrédulos, uma figura se ergueu das sombras, uma monstruosidade grotesca que desafiava toda a compreensão humana. A criatura, com sua pele retorcida e olhos faiscantes de um amarelo demoníaco, encarou Sebastião com uma intensidade sobrenatural, como se pudesse sondar os recantos mais profundos de sua alma. O terror o dominou, suas pernas fraquejaram diante da imensidão do mal que se erguia diante dele. Num momento de desespero, Sebastião ergueu sua lanterna trêmula, banhando a criatura na luz vacilante. Por um instante fugaz, as sombras que envolviam a criatura recuaram, revelando uma visão terrível que assombraria Sebastião pelo resto de seus dias. Pois naquele momento, ele viu além do véu da realidade, testemunhando a verdade sombria que se escondia nas entranhas da floresta. Com um grito estridente que ecoou pelas profundezas da mata, Sebastião fugiu do domínio da criatura, seu coração martelando em seu peito como um tambor selvagem. No entanto, mesmo quando retornou à segurança relativa da cidade, ele sabia que nunca mais seria o mesmo, pois havia visto o verdadeiro rosto do horror que espreitava nas sombras, uma visão que assombraria seus sonhos pelo resto de seus dias. A escuridão envolvia a pequena vila do interior do Paraná enquanto a semana de Quaresma se aproximava. Era um tempo em que as histórias sombrias ganhavam vida, mas minha curiosidade e ousadia me levaram a desafiar os avisos dos mais velhos. Naquela noite chuvosa, decidi explorar a floresta proibida que circundava a vila. Armado apenas com uma lanterna e minha coragem, adentrei os bosques sombrios, ignorando os sussurros do vento e os rangidos das árvores. À medida que a noite avançava, a escuridão parecia se adensar ao meu redor. Um frio cortante me envolveu, fazendo-me tremer até os ossos. Foi então que avistei uma luz titilante entre as árvores, como se uma vela estivesse se movendo no breu. Intrigado, segui a luz até chegar a uma clareira oculta onde uma figura espectral se erguia. Era alta e esguia, com membros desproporcionais e olhos que brilhavam como brasas ardentes. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que estava diante de uma criatura saída dos mais obscuros pesadelos. A criatura começou a sussurrar palavras antigas e proibidas, invocando o poder das trevas que permeava a floresta. Paralisado pelo terror, mal conseguia desviar o olhar daquela entidade sobrenatural. De repente, a criatura se aproximou, estendendo suas garras em minha direção. Recuei, mas minhas pernas pareciam incapazes de se mover. Um grito ecoou pela floresta, rompendo o encanto que me aprisionava. Era o padre da vila que, alertado pelos murmúrios dos ventos, partira em busca de mim. Com um crucifixo em mãos e palavras de exorcismo nos lábios, enfrentou a criatura demoníaca, forçando-a a recuar para as sombras. Fui resgatado, tremendo e em choque, mas ileso fisicamente. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em minha mente e eu nunca mais ousei desafiar os segredos ocultos da floresta durante a semana de Quaresma. Assim, a vila continuou a existir, guardando em seus bosques as histórias sombrias que ecoavam pelos séculos, lembrando a todos que o mal espreita nas sombras, à espera de uma oportunidade para se manifestar. Há muito tempo, nas profundezas das florestas densas que cobriam as terras dos antigos povos indígenas, havia um mito sombrio que assombrava as aldeias. Contavam os anciãos sobre um lobo que vagava entre os humanos, ocultando-se sob a pele de um homem, sedento por sangue e vingança. Dizia-se que o lobo, conhecido como Maué, era uma entidade maligna que possuía o poder de transformar-se em qualquer forma que desejasse. Durante o dia, ele se disfarçava como um cachorro amigável, ganhando a confiança dos aldeões com seu comportamento dócil e olhos gentis. No entanto,
Quando a noite caía e a lua pairava alta no céu, o lobo revelava sua verdadeira natureza, mergulhando a aldeia na escuridão do terror. Os aldeões viviam sob a constante ameaça do lobo, suas mentes assombradas pelo medo do desconhecido. No entanto, ninguém ousava desafiar a criatura, temendo despertar sua ira mortal. Certa noite, uma jovem corajosa chamada Kari decidiu enfrentar o lobo, determinada a libertar sua aldeia do jugo do mal. Munida apenas de sua coragem e um coração destemido, ela se aventurou pelas profundezas da floresta, seguindo os rastros sinistros deixados pelo lobo em sua busca por presas humanas. À medida que avançava pela escuridão, Kari sentiu os olhos famintos do lobo, observando-a de entre as sombras, sua presença sinistra envolvendo-a como um manto de trevas. No entanto, ela não recuou, guiada pelo fogo ardente da determinação que queimava em seu peito. Finalmente, Kari chegou ao covil do lobo, uma caverna escura e sinistra, escondida nas entranhas da floresta. Lá, ela encontrou o lobo em sua forma humana, envolto em peles de animais e olhando-a com olhos brilhantes de malícia. O lobo sorriu maliciosamente para Kari, revelando presas afiadas que reluziam à luz fraca da tocha que ela carregava. Ele sabia que não havia esperança para ela, que estava destinada a se tornar mais uma vítima de sua sede insaciável por sangue. Com um rosnado feroz, o lobo avançou em direção a Kari, suas garras afiadas brilhando à luz da tocha. No entanto, antes que pudesse alcançá-la, Kari ergueu a tocha com determinação, envolvendo o lobo em chamas ardentes. Um uivo agonizante ecoou pela caverna, quando o lobo foi consumido pelo fogo, sua forma distorcida desaparecendo nas chamas crepitantes. Kari assistiu, respirando ofegante, enquanto as chamas devoravam o monstro que uma vez havia aterrorizado sua aldeia. No entanto, mesmo com a destruição do lobo, a paz nunca mais retornaria à aldeia, pois nas profundezas da floresta, sussurros sinistros ecoavam entre as árvores, lembrando os aldeões de que o mal nunca morre verdadeiramente, apenas aguarda nas sombras, pronto para emergir e reclamar sua próxima vítima. O vento uivava entre as lápides, carregando consigo o ar gélido da noite. O guardião do cemitério, velho e enrugado, caminhava com passos lentos e pesados em sua última ronda antes da aposentadoria. O farol da lanterna tremeluzia, lançando sombras grotescas que dançavam entre os túmulos. Era uma noite como qualquer outra, pensou ele consigo mesmo, até que algo chamou sua atenção. Um som sinistro ecoou pelo ar, misturando-se ao ruído do vento. O guarda parou, tenso, e ergueu a lanterna para investigar. No fim do corredor sombrio, entre as sepulturas cobertas de musgo, ele avistou uma figura grotesca. Um ser que não pertencia àquele mundo, com olhos ardentes e uma boca repleta de dentes afiados. O coração do velho guarda disparou ao reconhecer o demônio perante ele. Quem é você? Gaguejou o guarda, sua voz trêmula ecoando na noite. O demônio sorriu, um sorriso que gelou o sangue nas veias do guarda. Eu sou aquele que espera nas sombras, aquele que se alimenta dos condenados, disse a criatura, sua voz sibilante como um sussurro de pesadelo. O guarda recuou, horrorizado, enquanto o demônio se aproximava lentamente, arrastando suas garras afiadas pelo chão de terra. "O que você quer aqui?" perguntou o guarda, sua voz embargada pelo medo. O demônio inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma malícia sombria. "Eu venho buscar minha refeição noturna. Os que foram condenados ao inferno, suas almas me pertencem, mas seus corpos são um deleite adicional." Com um gesto sinistro, o demônio apontou para uma das sepulturas recentes, de onde emanava um cheiro nauseante de decomposição. O guarda sentiu o estômago revirar ao compreender a horrível verdade. Você está comendo os mortos?" sussurrou ele, o horror refletido em seus olhos. O demônio riu,
um som que ecoou como o ranger dos portões do inferno se abrindo. Eles já estão condenados, guardião. Eu apenas aproveito o que lhes foi prometido. O guarda sentiu o desespero se apoderar dele. Seu último dia de serviço, sua despedida deste lugar amaldiçoado, e agora ele se via diante do próprio flagelo do inferno. Com um grito de terror, o guarda virou-se e fugiu entre as lápides, o demônio rindo malignamente em seu encalço. E assim, naquela noite sombria, o guardião do cemitério encontrou seu destino final, enquanto o demônio continuava sua sinistra festa entre os túmulos, banqueteando-se com as vísceras daqueles que já estavam condenados ao tormento. Numa noite envolta em brumas e sombras, quando o vento sussurrava segredos antigos e as estrelas se ocultavam por trás de nuvens sinistras, um menino chamado Thomas se encontrava sozinho em seu quarto. Seu coração batia em descompasso, pois sabia que naquela noite algo estranho estava prestes a acontecer. Enquanto Thomas permanecia acordado, envolto pela escuridão, ele sentiu uma presença se aproximar. Uma sensação arrepiante deslizou por sua espinha quando uma figura sombria emergiu das sombras nos cantos de seu quarto. A criatura dos olhos pálidos, envolta em névoa espectral, avançou lentamente em direção à cama de Thomas. Seus olhos, como duas luas mortas e pálidas, refletiam a luz tênue que penetrava pela janela. A criatura emanava um cheiro acre de decadência e desespero, envolvendo o quarto em um miasma sufocante. Thomas mal conseguia respirar, tão densa era a atmosfera de medo que pairava ali. Com um sussurro que ecoava como o gemido dos condenados, a criatura falou com uma voz rouca e sibilante, sussurrando palavras antigas e incompreensíveis. Thomas tremia de pavor, incapaz de entender as palavras proferidas pela entidade que agora o observava com seus olhos vazios. A criatura estendeu uma mão esquelética em direção a Thomas, tocando sua testa com dedos frios como a morte. Uma onda de terror percorreu o corpo do menino enquanto visões horríveis dançavam diante de seus olhos. Ele viu cidades afundando em abismos sem fundo, estrelas cadentes queimando o céu noturno e criaturas indescritíveis espreitando nas sombras do universo. Desesperado, Thomas gritou por socorro, mas suas palavras se perderam no vazio do espaço entre as dimensões. A criatura dos olhos pálidos apenas sorriu, um sorriso que cortava mais fundo do que qualquer lâmina antes de se dissolver de volta nas sombras de onde veio. Quando o sol finalmente nasceu e os primeiros raios de luz penetraram o quarto de Thomas, ele se viu sozinho mais uma vez, tremendo e suado em sua cama. Mas as memórias daquela noite terrível assombrariam seus sonhos para sempre, lembrando-o de que nem tudo o que espreita nas trevas é para ser visto pelos olhos humanos. Era uma vez, em uma vila isolada, onde a escuridão se enroscava nos cantos das casas e o vento sussurrava segredos sombrios pelas ruas desertas. Eu era o pai de uma família de 7 filhos, cada um mais inquietante que o outro, mas nenhum tão sinistro quanto o 7º, o filho maldito que carregava a marca da desgraça desde o dia em que nasceu. Ele tinha olhos que brilhavam como brasas ardentes e um sorriso que gelava o sangue nas veias. Desde tenra idade, seu comportamento era estranho. Sua presença envolta em uma aura sombria que afastava até mesmo os mais corajosos. Eu o via crescer com um sentimento de medo e desespero crescendo em meu coração, pois sabia que algo terrível estava se formando dentro dele. À medida que os anos passavam, os relatos de criaturas demoníacas assolando nossas terras se multiplicavam, e sempre que as histórias eram contadas, eu via o brilho maligno nos olhos de meu filho. Ele era o responsável por aqueles horrores, um ser nascido do mal que se alimentava da dor e do sofrimento alheios. Tentei em vão afastá-lo desse caminho sombrio, mas suas inclinações malignas eram tão profundas quanto as raízes de uma árvore centenária. Ele se deleitava com o tormento que causava, e cada grito de agonia ecoava como música para seus ouvidos.
Chegou a noite em que a verdadeira natureza de meu filho se revelou em toda a sua horrenda glória. Uma lua cheia pairava no céu, lançando sua luz pálida sobre a vila adormecida, quando vi meu filho se transformar diante de meus olhos atônitos. Sua pele se contorceu e se rasgou, revelando uma criatura grotesca com garras afiadas e presas sedentas por sangue. Ele se lançou sobre os inocentes, espalhando o caos e a destruição por onde passava. Gritos ecoavam pelo ar, mas nenhum socorro poderia deter a fúria demoníaca que agora possuía meu filho. Eu assisti impotente enquanto a escuridão o consumia, transformando-o em uma aberração que não tinha lugar neste mundo. No final, a vila estava em ruínas, suas ruas manchadas com o sangue daqueles que caíram diante da fúria do sétimo filho. Eu me ajoelhei entre os destroços, meu coração pesado de dor e remorso, pois sabia que nunca mais encontraria paz enquanto a sombra de meu filho assombrasse estas terras.